Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista e publicitário Rui Batista de Albuquerque Martins. Nascido em Apiaí no dia 1º de abril de 1948, Rui Albuquerque é pai de Renata, Fernanda, Flávia, Roberta, Rui Ricardo e Natasha, e avô de 13 netos. Rui Albuquerque foi presidente da ASE, a Associação Sorocabana de Imprensa, também casal presidente da Escola de Pais do Brasil, seccional de Sorocaba, e é um dos fundadores do Banco de Olhos de Sorocaba. Atualmente, além de diretor da ASE, é diretor da Casa de Espanha e proprietário da agência Rui Albuquerque Comunicações. Rui, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Agradeço essa manifestação de carinho sua, do Laelso Rodrigues, que me convidou e quero corresponder às suas expectativas. E com certeza. E Rui, sempre que nós começamos o programa, o telespectador sempre quer saber um pouco do entrevistado. Quem é Rui Albuquerque? Muitos não conhecem, outros já sabem quem é. Mas Rui Albuquerque veio de Apiaí para Sorocaba. Como foi a chegada do Rui Albuquerque aqui na cidade? Olha, é curioso porque eu sou da família Dias Batista e meu avô, Lourenço Martins Dias Batista, era uma pessoa carismática, que todo político queria o apoio dele. Em Apiaí, disputava a eleição um sobrinho dele e o meu tio Alceu, também. E em Ribeira, que é município vizinho, dois sobrinhos do meu avô também eram rivais disputando a prefeitura. Então viemos para Sorocaba, para o meu avô, que estava viúvo e morava com a gente, ter uma tranquilidade em relação à política. E chegamos para cá, meu pai era pintor, ele vendeu as duas motos Harley Davidson que ele tinha, vendeu os produtos de pintura, vendeu para o Ludovico Proarska, um belo pintor que tinha um ateliê na Rua da Penha. E daí meu pai passou a pintar placa, filetar carroceria, e daí nós fomos estudar, eu estava com 4 anos de idade, e nós fomos estudar no Getúlio Vargas. Na época, lá o Otto Weineto, por exemplo, era professor de educação física, sabe? Então, daí, graças a essa preocupação da minha família de manter a união, de educar a gente para ter muitos amigos, então a convivência minha na escola era para não brigar, porque, olha filho, forme o máximo de amigos que você puder, porque esses amigos da escola vão ser o futuro prefeito, o futuro padre, o futuro vereador, né? O futuro juiz, deputado e assim por diante. E foi extremamente educativo isso, porque daí eu fui criando amigos. E essa é a minha chegada em Sorocaba. E aí só foi ampliando esses contatos, né? Quer dizer, aí a veia já da comunicação já começou a afetar o Rui desde então, né? Você já tinha toda essa aproximação com esse grupo de amigos, até por conta
das orientações do seu pai, né? Dos seus pais. E aí, para chegar na área de comunicação, hoje você é jornalista, publicitário, como que foi esse progresso? Você já pensava em atuar nessa área? Não, não. Na realidade, o meu sonho era ser arquiteto. Que eu desenho, pinto. Meu pai me orientava muito sobre os quadros que ele pintava. E eu fui estudar no colégio industrial e os professores lá pediam minha opinião sobre os quadros que eles faziam. Daí eu falava, ó, está faltando luz aqui, o ponto de fuga não tá legal, tem um desequilíbrio aqui, sabe? E eu tive grandes professores e também aprendi desenho técnico lá com o Zé Alberto Deluno e a professora que era casada com Miguel Miguel. Então, a gente tinha uma bela referência. E eu me apaixonei pelo desenho, e queria ser arquiteto. Mas daí, eu também queria ter meu próprio dinheiro. E como eu, ainda garoto, fui trabalhar de eletricista, de automóveis, com Ivo Darros. Ivo Darros eu não sei se ele está vivo ainda, mas ele era irmão do Armando Darros, o cantor e namorado da cidade, na época e tal. E daí eu trabalhei lá, eu tinha uma facilidade de criar amigos. Então, com 16 anos, com 13 anos, eu era gerente de uma filial dele em Brigadeiro Tobias. Que responsabilidade, aos 13 anos. Aos 13 anos. É uma vida maluca, mas na época se permitia, né? E daí eu estava estudando na OZ e tal, em outra época, com 16 anos, um garoto de Apiaí, amigo meu, Amir Vieira, ele era muito talentoso, um gênio. Inclusive, ele veio a ser repórter da Quatro Rodas e fez o primeiro circuito da Quatro Rodas até o Amazonas, com uma Kombi. Então, quando ele era revisor na Folha Popular, daí ele pegou e falou para mim, está sem revisor lá, à noite. É um desafio, você topa? Então, diante do desafio, eu peguei e aceitei. Daí eu comecei a fazer revisão, tal, e me interessava pelos textos. Na época eu convivi com pessoas como Hilário Correia, Messias Pereira de Paula, o Birajara Batista Ferreira, Roberto Luiz Aires, Adolfo Frioli, que faziam parte, Zé Maria Marciano, o geólogo o Marsola, João Ângelo Marsola, e o Hilário Correia, que eu citei, ele era um cara que escrevia editorial no Estadão. Né? Então, Sorocaba sempre teve jornalistas de peso. Jaime Pinsky, que é professor da USP. Então, nessa convivência, eu peguei o gosto pela coisa. E como eu disse para você, sempre gostei de ter amigos. Então, um dia apareceu o filho do dono da funerária Nossa Senhora Aparecida e falou para mim, Rui, os carros fúnebres nossos são curiosos. Um deles foi do Washington Luiz, um Packard. E era o carro. E cada carro tinha uma história. Daí eu peguei e fui falar para o Sérgio Coelho de Oliveira, o
o Pinga, que era o nosso redator-chefe, ele pegou, virou para mim e falou, faça a reportagem. Daí eu peguei e falei, mas por quê? Ele falou, porque você já trouxe, faça a reportagem. Você tinha trazido apenas a ideia, né? Eu trouxe a sugestão de pauta, né? Daí eu falei, tá bom. Mas você já trabalhava no jornal Cruzeiro do Sul ainda? Não, na Folha Popular. Na Folha Popular. Na Folha Popular. Daí foi curioso, porque o Sérgio pediu, eu fui fazer a reportagem, trouxe as laudas para ele. Ele mandou fotografar os carros da época, era clichê, linotipo e tal. E era complexo você montar um jornal. Ele me deu uma página inteira sobre a reportagem. E daí o Sérgio me estimulou, até hoje me estimula, é um grande mestre. E o Sérgio pegou e dava outra matéria para mim. E para minha surpresa, quando eu tinha 17 anos, o Sérgio foi convidado pelo Armando Panunzio, prefeito da época, para ser secretário, chefe de gabinete. Então, quando os donos do jornal, a família Santos, José Maria Teixeira dos Santos, era o diretor que tinha contato frequente com a gente, pediu que indicasse alguém para dirigir o jornal. E o Sérgio me indicou, para minha surpresa, diante de tantos medalhões que tinham lá. E daí eu peguei gosto. Daí, um belo dia, apareceu o Laelso Rodrigues, lá no jornal, e eu fiz uma reportagem com ele que deu um furo no Cruzeiro. Daí ele me convidou para trabalhar no Cruzeiro. E o Laelso já era do Cruzeiro na ocasião? O Laelso o Laelso já era... ele é um dos fundadores da Fundação Baldino Amaral. Então ele era o presidente do jornal já na época, e o Laor, irmão dele, era presidente de São Bento na época, se não me falha a memória. E que furo de reportagem foi esse, você se lembra? Era uma reportagem que dizia respeito a uma campanha unificada que o Cruzeiro do Sul tinha uma participação direta. Então, em bate-papo assim com o Laelso, ele de forma descontraída foi contando detalhes para mim. E eu publiquei. Foi estratégico, né? Aí saiu na Folha Popular e não saiu no Cruzeiro do Sul, então? Não saiu no Cruzeiro do Sul. Mas ganhei a admiração do presidente. E aí você foi contratado para o jornal Cruzeiro do Sul? Fui contratado pelo Cruzeiro do Sul. Isso foi em que ano, você se lembra? Foi na final da década de 60 para 70. Mais ou menos esse período, porque pouco depois, no Cruzeiro do Sul, eu ingressei lá, o Caetano Graciosi era o redator-chefe. Nós tínhamos como diretor administrativo lá o José Crespo Filho, que é tio do vereador. Do Olavo Crespo. Do Olavo Crespo? Tio do Olavo Crespo, que hoje cuida do marketing do Cruzeiro do Sul. E essa época era uma época fantástica. E nós sonhávamos muito, né? Trabalhávamos muito. Tínhamos tesão de fazer jornal, sabe? Era um negócio fantástico. Então, nós tínhamos como chefe de oficina o Álvaro Zala, tínhamos lá no tipo o Dito Gago, Dirceu Bexiga, o Edson, e uma turma. Nós tínhamos um cara que fazia calandra, que era Jesus o nome dele. Mas era um grupo muito unido, sabe? Então, nessa época aí, o fotógrafo da fundação era o Porfírio Rogic Vieira, pai dessa bailarina fantástica, a Isbênia Rogic e tal.
E o Rogic Vieira chegou para mim e falou, Rui, vamos fazer uma reportagem sobre a entrada dos 100 anos do Dom Aguirre? Falei, vamos. Daí, na época, eu não tinha recursos. O jornal tinha uma Kombi azul que usava para transportar as pessoas, não tinha carta, e era um motorista. E, madrugada, ele distribuiu os jornais nas regiões estratégicas, junto com os entregadores. Então, nós fomos a pé, percorremos a Nogueira Padilha inteira, procurando contato com os amigos do Dom Aguirre, entre eles o Monsenhor Castanho, o Aloysio de Almeida, né, que foi o grande historiador do Brasil. E nessa época aqui, eu contei muito com a ajuda do Vieira e do Frioli, porque o padre já estava debilitado e ele escrevia com os garranchos, falava muito mal já, só emitia sons, mas e o Vieira e o Frioli traduziam o que ele escrevia. Ainda bem, né? Porque foi difícil, né? Não foi muito fácil, não, né? Foi difícil. O jornal funcionava ainda no centro, né? O jornal funcionava na esquina da São Bento com a Santa Clara. Onde hoje está o Banco Bradesco. Onde está o Banco Bradesco, exatamente. E também em cima funcionava a PRD7, Rádio Clube de Sorocaba, né? E, então era... Mas fui fazer reportagem lá, que o Vieira me orientou tudo, porque ele conhecia tudo, era pesquisador, historiador, e eu cheguei no jornal, na época o Caetano falou, Rui, fez a reportagem? Falei, fiz. Eu deixei 1/8 de página para você reservado, porque tinha que fechar o jornal, né? Então já estava pronta a página com um pedacinho. Eu comecei a escrever, bater e mandei a lauda para ele. Ele começou a ler tal, e foi abrindo os buracos da página, até um espaço grande. Eu falei, quer que eu pare? Não, continue escrevendo, continue. Porque os caras tinham vibração com a matéria, sabe? Era o desejo de fazer jornal de qualidade. Então, para mim foi super interessante aquilo, porque o bispo, Dom Aguirre, agradeceu e o padre mandou uma carta para o jornal dizendo como escreve esse cabeludo. Você era cabeludo. E na época eu tinha o cabelo todo encaracolado, né, tal. O tempo passa, viu? A gente vai mudando a fisionomia. Mas essa experiência foi muito válida para mim, foi muito boa. E daí passaram outras experiências, né? Eu passei a ser secretário de redação, depois passei a dirigir a redação. E quando eu deixei o jornal para ingressar em outra atividade, fundamos, eu e o Nenê de Andrade, fundamos a segunda agência de publicidade de Sorocaba, que era a CAL, e fundamos ali na praça. Daí o jornal Cruzeiro do Sul pediu para que eu viesse novamente para o jornal para lançar a edição, a edição offset. O jornal tinha comprado equipamento, né? E precisava desenvolver aquele processo. E nós fizemos uma edição com mais de 200 páginas. Mais de 200 páginas? Mais de 200 páginas. E o jornal era diário também, né? Daí eu vim trabalhar com publicidade, o Laelso Rodrigues implantou um departamento de publicidade,
tínhamos vendedores, captadores de anúncios de alta qualidade, como o Fuad Busa Rosa, que o Mané Mota reputa como o melhor homem de mídia que ele conheceu como vendedor, como contato. Tínhamos o Rodolfo Leite Soares, Luiz Belucci, Milton Ribeiro Pinto, o Milton Pichoba, Roque de Almeida Rosa, Luiz Belucci. Então era um time muito forte que atacava o comércio e nós tínhamos páginas inteiras. Tá? Rui, você fala de um jornalismo diferente naquela época. Como você vê o jornalismo hoje? Olha, eu comento sempre que posso como era o jornalismo romântico que a gente vivia, que não tinha horário nem para entrar nem para sair. A vida tinha outra velocidade, né? E a gente ia atrás da notícia, procurava ter o contato direto, sentir as emoções, sabe? Isso eu acho que falta para muitos profissionais hoje. A gente tinha uma preocupação com ética, com respeito, a gente respeitava o adversário, o entrevistado. O entrevistado para a gente podia ser o prefeito, um deputado e tal, a gente questionava com respeito. Tinha uma linha de conduta diferente. E hoje, muitos veículos, não estou dizendo todos, procuram criar o sensacionalismo que é prejudicial. Eu vejo, por exemplo, que nós todos gostamos do que é bom, mas o bom não vende jornal. O pessoal vê programas da televisão, criticam, mas vem. Ninguém fica mergulhado em programas culturais. Mas eu tenho uma visão diferente. Enquanto as pessoas falam que o mundo não tem jeito, a revolta, a juventude está perdida, eu vejo hoje nas universidades, vou citar, por exemplo, a Uniso, que tem 8.000 estudantes procurando conhecimento, procurando melhorar a vida, a condição, a sobrevivência. Então eu vejo que muito poderia ser explorado. Cada pessoa é um universo. A hora que a gente fecha os olhos, a vida acontece para as outras pessoas, mas deixa acontecer para a gente. E a gente, sendo um universo, tem um poder de transformação muito grande. Então, eu vejo que os jornalistas de hoje, em grande maioria, não têm essa preocupação, o tesão do trabalho. Então, fica na redação, trabalha com o computador, tem Google, tem isso, tem aquilo, sabe? Mas não sente no entrevistado as emoções dele, a vida dele se interessa. E faz perguntas básicas, sabe? Perguntas básicas para você sentir a pessoa, olhar nos olhos para ver se ela está falando verdade, provocar emoções da pessoa, sabe? Sentir o ambiente, o cheiro daquele ambiente, sabe? O calor, sabe? Verificar aquelas pessoas ali, o que eles estão comendo, o que estão fazendo, sabe? Para você criar todo um texto emotivo e que traga o leitor para você. Quer ver, por exemplo, quando eu dirigi a redação do Cruzeiro, eu tenho um rapaz que escreve aqui, o Celso Ribeiro, ele falou para mim, Rui, como que o jornal fazia tanto sucesso na época? Eu falei, é simples, Celso. Todo dia eu tinha uma preocupação de ter uma notícia que a cidade inteira comentasse. Então, nas rodinhas de bar, tal,
O cara falava, ó, tem um deputado que saía na coluna social da Guima, que tinha um deputado que botava uísque na geladeira. Era o comentário. E um dia, surpreendentemente, nós tivemos o Geraldo Bonadio aqui, que era um texto brilhante, e o Geraldo Bonadio, eu falei, Geraldo, vai fazer uma reportagem para mim sobre a exposição de orquídeas. E o Geraldo foi. Quando voltou, o texto dele, sabe, tinha vida. Então eu publiquei, no dia seguinte a cidade inteira comentava a exposição de orquídeas. Por quê? Porque o cara tinha o tesão do trabalho, entendeu? Aquela alegria de fazer e superar, como o Michel Vinicius, que trabalhou aqui também, foi fazer uma reportagem do Aeroclube, mas a reportagem dele tinha vida e projetou o Michel Vinicius para o mundo, né? Então... E não tinha nem internet naquela época. Não tinha internet, nada. Então, sabe, o que eu gostaria de mostrar para os jovens jornalistas hoje é que a vida é bela e todo veículo tem regras. A gente precisa conhecer as regras daquele veículo e trabalhar dentro das regras, sabe? E ter cuidado com a egolatria. Porque, por exemplo, o repórter vem trabalhar no Cruzeiro do Sul, e eu assisti muito isso, de repente ele fica arrogante e menospreza os colegas de outros veículos, porque o Cruzeiro é um jornal grande, sabe? Então, de repente, ele passa a se autovalorizar de uma forma indevida e esquece que o entrevistado é a notícia, que a notícia não é ele, e que ele precisa do veículo como o veículo precisa dele. Então, essa formação profissional é necessária, porque o Geraldo Bonadio, quando comentava isso com o Geraldo, que foi professor da USP e tal, o Geraldo virava para mim e falava, Rui, isso é o que eu chamo de arrogância burra. E é verdade. Então, humildade é o caminho para se chegar a qualquer lugar. Rui, eu só queria que você comentasse um pouco, você que já tem essa participação na história do jornal, essa transição do Cruzeiro do Sul da Santa Clara do Centro para o Alto da Boa Vista. Foi um momento histórico. Foi um momento histórico. Eu estou falando aqui abertamente, né? Então eu acabei de falar em humildade para você. Uhum. E uma das pessoas mais humildes que eu conheci aqui no jornal foi o Laelso Rodrigues, né? É o Laelso Rodrigues. O Laelso Rodrigues era uma pessoa que estimulava o trabalho. Então ele vinha no jornal, na época o jornal era dobrado manualmente, ele vinha, ajudava as pessoas, sabe, trazia lanche, agradava e tal. E um dia o Laelso falou que o jornal precisava ampliar. Então ele cometeu um crime, alugou o salão ao lado, que pertencia ao edifício vizinho do prédio do Cruzeiro do Sul, na Santa Clara, e fez um buraco na parede para ter acesso do jornal velho para a redação nova. Foi um crime, sem custo. Abre um buraco aí. Então era isso o Laelso. Daí um belo dia, o Laelso pegou e falou, eu vou comprar o prédio lá do Alto da Boa Vista, que era uma empresa têxtil aqui. Então, ele pagou, na época, 50 milhões de cruzeiros. E todo mundo caiu em cima. Ele é louco, vai fechar o jornal, pá. É maluco, uma proposta maluca e tal.
E o Laelso pegou, escutou tudo aquilo em silêncio e mudou para cá. Um mês depois que o jornal tinha comprado, a indústria têxtil Barbero ofereceu 100 milhões, o dobro. Daí todo mundo ficou quieto. Quem tinha visão era o Laelso. E com a humildade dele, ele pegou, começou a preparar o prédio aqui para a mudança, né? Nós tivemos que recorrer, né, nesse período de mudança, a Piracicaba e Campinas, onde imprimimos as edições no Diário de Piracicaba, do Losso Neto, e lá no jornal Correio Popular de Campinas. E daí também, quando eles tiveram problemas com as máquinas deles, eles procuraram o Laelso, e o Laelso também abriu as oficinas do Cruzeiro do Sul para eles, né? Então era uma troca muito legal, foi uma troca muito interessante. Mas esse prédio aqui, onde nós estamos gravando, foi inclusive projetado pelo Geraldo Caiubi, e a sede lá, ela tem o formato de casas de abelha, né? E de uma colmeia, que o Geraldo, ele queria que isso daqui crescesse. Se não deu certo com a empresa têxtil, que produzia jeans, deu certo com o Cruzeiro do Sul e com o dedo do visionário Laelso. Muito bem. Rui, eu quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Nosso tempo é curto mesmo, mas foi muito bom essas aulas, né? Essas informações históricas são sempre muito bem-vindas. Muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Obrigado a você, obrigado ao Laelso, que me deram essa oportunidade de viver ou reviver o passado, um passado que muito me orgulha, e pode ter certeza que na história do Jornal Cruzeiro do Sul eu tenho uma participação que me orgulha e com certeza transmitiu para muitos amigos que eu construí aqui, também transmitiu muita coisa boa. Muito bem. O Vida Pública de hoje conversou com o jornalista e publicitário Rui Batista de Albuquerque Martins. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.